A glória do Senhor vai além dos altos céus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mateus 18, 15 ao 20. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão, um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós temos então aqui o trecho de Mateus conhecido como correção fraterna. Na realidade, eu creio que esse texto nos diz muito mais do que sobre correção fraterna. Esse texto é como que, não uma fórmula, mas uma direção para a nossa vida em comunidade e em sociedade. Ora, se colocássemos em prática esse respeito, essa transparência, essa sinceridade em todas as coisas, com certeza a nossa sociedade seria melhor. A primeira leitura de hoje fala de uma profecia de destruição do povo no capítulo 9 de Ezequiel. Por quê? Traz esse contexto de divisão na comunidade, de divisão no meio do povo. Ninguém mais respeita ninguém, ninguém mais ouve ninguém, e aí se perde o respeito, se perde a dignidade, se perdem os valores e se perde o próprio contexto da palavra de Deus. Então, Jesus está nos dando aqui elementos, nos dando direcionamento para que nós possamos viver de uma forma digna, de uma forma como o ser humano deve viver, com respeito, com carinho, com limites diante do outro. E no final, Jesus aqui nos dá algo também muito importante. Ele fala a respeito de duas coisas. Em primeiro lugar, sobre aquilo que nós podemos pedir a Deus. E é interessante porque ele diz, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido. Ou é mais profundo do que aquilo que podemos entender, ou nós nunca estamos de acordo, né? Porque muitas vezes pedimos e não recebemos. Aí Tiago vai falar que a gente pede mal, que a gente não sabe pedir. E por último ainda Jesus fala a respeito da vida em comunidade. Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu aí estou no meio deles. Isso também é muito importante para nós hoje. Nós vivemos um contexto social em que as pessoas se dizem crentes, se dizem que acreditam em Deus, mas abrem mão da igreja, da vida em comunidade, da vida eclesial, da vida religiosa. É um acreditar em Deus, mas aí é uma vivência da fé, da palavra de Deus, individual. Individualismo. Dentro do seu quarto, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, na sua vida, vive esse mesmo Deus de Jesus Cristo, mas de uma forma que a pessoa escolhe, que a pessoa molda, que a pessoa quer para si. E aí daqui a pouco já não é mais o Deus de Jesus Cristo. Até porque Jesus fala, onde dois ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Ou seja, Jesus está aqui dando um direcionamento. É claro, depois temos lá o capítulo 6 de João, que estamos vendo nos domingos. Temos outras palavras de Jesus que falam da comunidade, que falam da igreja,
que convidam a se reunir, a partir o pão, a repetir aquilo que ele fez, a fazer em memória dele aquilo que ele fez. Então, essa palavra aqui, ela entra num contexto, numa dinâmica de outras palavras de Jesus que dizem a mesma coisa. Nós somos, o cristão, o católico, ele é uma religião de comunhão, de comunidade. E é ali que a gente se encontra para louvar, para bendizer, para adorar, para ouvir a palavra, para refletir, para nos alimentar para cada dia da nossa semana, para a gente seguir em frente. Então, é muito importante essa palavra de hoje. Lembrando também que hoje é dia de São Maximiliano Maria Kolbe, um mártir de 1941 nos campos de concentração. Ele deu a sua vida em troca para que um pai de família pudesse viver. Muito interessante também o testemunho desse santo. Quem puder ler então sobre ele, é uma boa leitura para o dia de hoje. Um abraço, Deus abençoe você.